Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 8 do curso Autoconhecimento e Carreira, ou Carreira e Autoconhecimento, por que não? Em relação a essa aula, a gente vai falar sobre a questão dos hábitos. Basicamente, hábitos são comportamentos adquiridos que eles transformaram em uma rotina dentro da tua vida, de forma que ele foi registrado no cérebro, já no seu circuito neural, de tanto que você já fez isso ao longo dos anos. O hábito ele pode ser um hábito saudável ou um hábito não saudável. Por isso a importância de pensar e tentar identificar quais são os hábitos que a gente vai precisar trocar para ter mais qualidade de vida. Quando a gente está falando sobre essa aula, eu queria te convidar a fazer uma lista entre 10 a 15 hábitos, mais ou menos, que você tem. E aí você tentar puxar dentro das suas esferas da sua vida. Então, por exemplo, quais são os hábitos que você tem em relação à sua mente? Quais são os hábitos que você tem em relação ao seu corpo? Quais são os hábitos que você tem em relação à sua família? Quais são os hábitos que você tem em relação aos seus amigos? Quais são os hábitos que você tem em relação aos seus animais de estimação, à sua parte financeira e por aí afora. Então, vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês perceberem a importância de observar os hábitos. Quando a gente está falando em relação ao nosso corpo, o hábito de beber água continuamente faz com que a gente tenha uma melhor saúde, né? Ou pelo menos facilita com que o seu corpo trabalhe melhor com o consumo de pelo menos 2 litros de água por dia. Esse é um exemplo que, se você não tem esse hábito de beber água, você pode começar a implementá-lo na sua vida. Outro exemplo nessa parte de comida, bebida, na parte do seu corpo, é também o consumo de alimentos gordurosos, alimentos com muito açúcar. Então, quem de repente passou por um processo de tirar o açúcar da rotina, começa a perceber que ao comer alguns alimentos, o paladar ele fica muito mais marcante, porque você tira a questão do açúcar. Além disso, na parte de corpo ainda, a gente pode falar da importância dos exercícios físicos, a importância da boa higienização, a importância, por exemplo, de uma boa noite de sono, se você está ou não está conseguindo dormir. De repente, os seus hábitos noturnos de mexer com o celular à noite pode estar interferindo na tua noite de sono, que vai gerar um efeito dominó no seu dia a dia. Em relação aos hábitos com a sua família, em relação aos hábitos no seu trabalho, entre outras partes, eu sugiro você pensar um pouquinho para que você identifique o que de repente você está fazendo que de repente não é legal. Então, por exemplo, se você chega no seu trabalho todo dia pela manhã e você nem olha para aquilo que você tinha feito no dia anterior e você já sai fazendo alguma coisa que apareceu no teu e-mail, salvo se aquilo for realmente urgente e importante, a gente vai começar a perder o foco. Então, são hábitos de organização. O que você fez no dia anterior, o que tem para o dia de hoje, quais são as prioridades ali que você vai ter, o que de repente é importante, o que de repente é urgente, você começa por aquilo, e aí você tem uma organização para que você tenha uma rotina de trabalho. Isso é um hábito. A partir do momento que você faça isso algumas vezes, você vai perceber que a sua forma de trabalhar vai melhorar. Outro exemplo, quando a gente fala da família, com que frequência você tem contato com a sua família durante a semana, se você de repente não mora perto deles? Você tem o hábito de falar com seus familiares? Você tem o hábito de mandar uma mensagem, de dar um telefonema? Como que é esse ponto para você? Então, a ideia de falar sobre hábitos aqui de forma geral é para que você observe o que você está fazendo com a sua vida. Se a sua vida está no piloto automático ou se você tem colocado coisas que são importantes para você. Geralmente, as pessoas que moram nas grandes cidades e até mesmo pela rotina que o mundo está correndo muito, parece que as pessoas elas só vivem no final de semana. Durante a semana, elas sobrevivem. E aí, você colocar uma visão mais detalhada daquilo que você faz durante a semana, você vai poder começar a mudar algumas coisas que não fazem bem, para que você comece a ter vida também durante a semana. Eu gosto muito de falar uma frase que é: a gente não pode esperar para o final de semana para viver, né? A gente tem que viver durante a semana. Então, para isso, você vai ter que olhar para aquilo que você faz com o seu dia, para a quantidade de horas que você tem ali dedicada e o que você vai priorizar que vai transformar nos seus hábitos durante a sua semana. Aqui a gente tem uma frase que fala: você faz os seus hábitos e os seus hábitos fazem
você. Eu também gosto de usar a frase que você habita nos seus hábitos, né? Então, a partir do momento que algo se torna recorrente na sua vida, você vai viver naquilo, e aquilo vai se transformar a sua rotina. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para identificar quais são os hábitos que a gente tem, que a gente quer manter, quais são os hábitos que a gente tem que mudar, parar, e quais são os hábitos que a gente não tem, que a gente vai ter que implementar. Então, por exemplo, hábitos que a gente tem e que a gente pode manter. De repente, você tem toda noite antes de dormir a sua prática de oração, a sua prática de meditação, para que você desconecte e possa dormir melhor. Esse é um hábito saudável, maravilha, você pode continuar. De repente, você vai falar assim, Débora, eu quero parar um hábito. Então, um hábito pode ser, usando essa linha de exemplo, justamente deixar o celular, para que você consiga desconectar à noite e ter uma noite de sono melhor. E aí, Débora, eu queria incorporar um hábito novo. De repente, você pode tomar um chá à noite, de repente, você pode tomar um banho mais quentinho, que faça com que você durma mais relaxado, passar um creme de relaxante muscular. Então, são esses detalhes que eu falo para vocês que a gente tem que começar a observar, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Aqui eu poderia dar uma série de outros exemplos, então, vou dar mais um exemplo em relação à água. A gente sabe que não é muito bom beber e comer ao mesmo tempo. Existem vários estudos que falam sobre isso. Você pode olhar depois no YouTube, entre outros sites, e verificar. Então, de repente, você vai parar de beber enquanto você come. Você vai beber algo antes ou você vai beber algo depois. Então, eu queria que você observasse um pouco dos seus hábitos em todas as esferas da sua vida, para que você claramente possa identificar aquilo que está legal e que você continua, aquilo que não está legal e você para, e aquilo que você ainda não faz e você muda. Eu vou recomendar para essa aula o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu gosto muito desse livro, mas eu, pelo menos, não sou uma pessoa que funciona muito bem com faça alguma coisa 15 dias, 30 dias, e aquilo vai se transformar num hábito. Então, existem estudos que falam que isso vai transformar num hábito, mas, né? Eu entendo que, pelo menos eu funciono assim. O hábito, ele tem que ter uma motivação, um motivo para a sua ação. Por quê? Você pode ter coisas que você incorporou por um tempo e aí depois acontece algo e você perde aquele hábito. Por exemplo, imagina uma pessoa que faz lá durante um mês exercícios físicos de forma continuada. Aquilo vai fazer com que você tenha um bem-estar no seu corpo e, teoricamente, de acordo com as teorias, você converteu num hábito. Maravilha. Aí você vai e fica doente, infelizmente aconteceu, e aí depois você tem que retomar. Aí você fica com aquela preguiça. Então, particularmente, como eu falei, eu acredito que o hábito, ele persiste quando a gente tem um motivo maior por aquilo. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de um fumante parar de fumar. A primeira pessoa tem que entender que aquilo não faz bem e realmente persistir naquilo, para que ela possa deixar aquele vício, aquele hábito. A gente pode falar que alguns hábitos se transformam em vício, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, eu sugiro esse livro, você pode ver no YouTube, provavelmente tem vídeos gravados, é um livro muito legal, é um clássico na parte de hábitos, mas eu gostaria que você refletisse a respeito da sua listinha de hábitos. Se você não tiver facilidade para identificar seus hábitos, pergunte para as pessoas que vivem com você, pessoas próximas a você, alguns comportamentos que são padrão, né? De repente, como que você come, como que você acorda, como que você é ao trabalho, coisas que você possa ter ideias em relação aos seus hábitos, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, em breve a gente vê na próxima, e pense sobre os seus hábitos e tente observar aquilo que é saudável para você. Aquilo que não for saudável, a gente vai mudando de dia em dia, pouquinho a pouquinho, sem cobrança, mas sempre sendo um ser humano melhor a cada dia, tá bom? Um abraço e até breve.